Ansiedade é um evento completamente normal no nosso cotidiano. Todas as pessoas, sem exceção, experimentam a ansiedade e, portanto, ela faz parte do nosso convívio diário e das nossas experiências mais habituais. Podemos dizer até que a ansiedade é um componente primordial do processo evolutivo na esfera animal, porque ela é um fator de preservação da espécie. Nos tempos das cavernas, os homens, quando iam caçar, buscar algum tipo de alimento, proteger a prole, passavam por situações muito difíceis, muito complexas. Lidar com animais ferozes, com as intempéries, com todas as condições climáticas difíceis. Se não houvesse o componente do medo e da ansiedade, certamente não sobreviveriam. Foi a ansiedade e o medo que produziram as defesas normais contra os perigos com os quais se deparavam. Portanto, ansiedade, a princípio, é um evento natural. Existe uma pequena diferença que nós, na psicologia, utilizamos em relação a medo e ansiedade. A rigor, parecem a mesma coisa, mas geralmente tentamos colocar uma pequena distinção entre ambos. O medo é algo mais objetivo, enquanto a ansiedade tem uma participação mais subjetiva. Por exemplo, o medo de um animal feroz, medo quando nos deparamos com uma cobra, medo quando vamos atravessar uma rua muito movimentada, medo quando vamos lidar com o fogo, com algum produto inflamável, com alguma coisa que pode provocar, por exemplo, uma explosão, quando vamos lidar com um problema de eletricidade. São situações objetivas que podem, de fato, provocar ali naquele momento um dano para a pessoa ou para a coletividade. Nós chamamos isso de medo. Eu tenho medo quando vou atravessar a rua, eu tenho medo quando me deparo com uma cobra, eu tenho medo quando estou à beira de um penhasco, de um precipício, porque existe um fenômeno objetivo, ameaçador, identificável. Quando isso acontece, normalmente dizemos que existe medo. Agora, ansiedade é quando temos uma previsão subjetiva de algo que pode ocorrer. Por exemplo, eu acho que pode vir uma tempestade no fim da tarde, então eu fico um pouco ansioso me preparando para aquele evento. Eu acho que fulano pode ser rude comigo se eu tiver essa conversa com ele. Eu fico ansioso para ter aquele diálogo. Então, a ansiedade é um fenômeno mais subjetivo de previsão de algum perigo, de uma possibilidade. Por isso é que nós dizemos que ansiedade é antecipatória, é algo que antecipa um evento alarmante, perigoso ou ameaçador, mas não quer dizer que vá acontecer. Então eu tenho ansiedade em relação a algo, né? Por exemplo, eu tenho ansiedade de ir a um local muito aberto porque eu tenho medo de passar mal. Nós chamamos isso de agorafobia. Eu tenho, por exemplo, um grande receio, uma grande ansiedade diante de um concurso, diante de uma entrevista, diante do momento em que eu vou falar em público. Isto é ansiedade, porque não há nada propriamente que possa ocorrer de catastrófico,
mas a impressão, a previsão que eu tenho é que pode ser algo ameaçador, que vai me comprometer, que vai me colocar numa situação embaraçosa. Chamamos isso de ansiedade. Quando a ansiedade é anormal ou patológica, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser patológica através de duas características importantes. A primeira delas é quando o estímulo não é tão compatível com o excesso de resposta que eu ofereço àquele estímulo. Por exemplo, eu tenho uma grande fobia de barata. Num dado momento, eu entro na cozinha e começa já a me dar uma apreensão. Aí, se eu encontrar uma barata, começo a ficar com ansiedade, porque nada aconteceu. E quando eu vejo, por exemplo, uma silhueta estranha embaixo do móvel, possivelmente pode ser uma barata, eu entro em desespero, começo a gritar, a ficar completamente fora de mim mesmo, perco o controle emocional. Ora, a resposta que eu estou dando ao estímulo, que é aquela silhueta escura, possivelmente uma barata, na verdade, é exagerado em relação àquele estímulo específico. Aquilo não me causou nenhum problema, não ia me matar, não ia acabar com a minha vida, não ia me colocar em perigo. Era apenas uma pequena silhueta escura, possivelmente talvez algum inseto, alguma barata, de fato. Mas qual o perigo efetivo que isso provocaria? Nenhum. Então a minha reação foi exagerada em relação a um estímulo específico presente. A outra forma é quando eu tenho uma resposta ansiosa muito exagerada frente a nenhum estímulo específico. Por exemplo, eu vou pegar o metrô, entro no metrô e vou até um determinado local. Durante o período em que o metrô está percorrendo as estações, eu olho para um lado, olho para o outro, vejo uma grande multidão dentro do metrô, começo a sentir falta de ar, começo a ter uma agonia muito grande, um desespero muito grande e preciso, invariavelmente, sair dali correndo, porque estou passando mal. O metrô me parece um lugar ameaçador. Aquela multidão me envolvendo parece uma situação muito perigosa. Eu me vejo sem saída e começo a ter falta de ar, sufocação, o ar vai embora, começo a ter palpitação. Preciso sair dali. O que foi que aconteceu? Eu tive um ataque de pânico. Agora, qual o perigo que eu vivi para ter esse ataque de pânico? A rigor nenhum. Metrô é uma benção, é um meio de transporte seguro, confiável e que acelera a minha chegada a vários lugares e facilita o meu acesso. Aquelas pessoas que ali estão são pessoas como eu, que estão na mesma condição, necessitadas de um transporte público. Não são criaturas ameaçadoras. Entretanto, eu interpretei como tal, como se aquele momento em que eu estava vivendo fosse muito ameaçador. E o que eu fiz? Precisei sair dali correndo. Eu tive um ataque de pânico. Então, esses dois fenômenos caracterizam a ansiedade patológica. Quais são os principais sintomas da ansiedade? Ela pode ser dividida quanto aos sintomas em sintomas físicos e sintomas emocionais. Sintomas físicos são as reações corporais mediadas por uma intensa descarga de adrenalina
que me faz ficar em estado de alerta, tenso, rígido, em formato de luta ou fuga, que são as duas reações mais comuns consequentes à ansiedade. Ou eu fujo, saio correndo, vou embora, ou eu luto, ataco, agrido primeiro para tentar me defender. Existe uma terceira forma de reação que acontece muito no reino animal, mas que também os seres humanos empregam, que é o congelamento, isto é, ficar estático, parado, imóvel, sem causar nenhum ruído ou nenhum tipo de alvoroço ou movimento a fim de que a pessoa não seja notada. Isso acontece, por exemplo, frequentemente em sala de aula. Como não temos muito como escapar e nem há nada para lutar, o que nós fazemos? Congelamos. O professor diz assim: olha, daqui a pouco eu vou convocar um de vocês para vir aqui dar alguma palavra, fazer algum comentário a respeito do tema. O que a gente faz? Fica atrás do colega, congelado, respirando superficialmente, não é assim? Apavorado que o professor aponte para nós. É o congelamento, uma outra estratégia para lidar com a ansiedade. Então, os sintomas físicos, quais são? Palpitação, suor, transpiração profusa, né? A pessoa fica ensopada, tem batedeira no peito, falta de ar, sobe um calor e um frio pelo corpo ao mesmo tempo, começa a dar cólica, vontade de correr no banheiro, parece que o intestino vai soltar, ao mesmo tempo dor no peito, um acocho, um aperto no peito, tremores de extremidade. Esses sintomas físicos são típicos de ansiedade. Podem ocorrer em outras doenças físicas também, como por exemplo o hipertireoidismo, uma doença da glândula tireoide que fica aqui no pescoço. Essa doença dá sintomas muito parecidos com a ansiedade, mas em boa parte das vezes esses sintomas são classicamente componentes de um ataque de pânico ou de uma crise de ansiedade. Sintomas emocionais são aqueles elementos subjetivos que percebemos, por exemplo, inquietação, apreensão, pavor, desespero, angústia, são sintomas que damos nomes para eles, como esses que eu citei, mas que são subjetivos, não podem ser mensurados, não podem ser medidos, são sintomas de ansiedade. E o que leva classicamente a um componente de ansiedade? Quais são as causas da ansiedade? Diversas. Se eu for enumerar aqui, gastarei um longo período colocando causas inúmeras a respeito da ansiedade, porque existem fatores genéticos, fatores da própria personalidade da pessoa, fatores biológicos, fatores de natureza ambiental, familiar, de convivência, traumas psíquicos ou traumas propriamente ditos do ponto de vista de violência física, abuso sexual. Todos esses fatores podem estar ligados e podem comprometer a condição do indivíduo, favorecendo um estado de ansiedade. Mas dentre os pontos que eu quero citar, eu quero mencionar aqui um aspecto muito importante, que é o campo da preocupação. O ponto marcante da ansiedade é uma preocupação em dois fatores. Em situações, circunstâncias, ocorrências que possam ser uma ameaça.
Segundo, incapacidade percebida por nós de lidarmos com aquela situação ameaçadora. Esses dois pontos envolvem o contexto de uma manifestação ansiosa. Eu vejo uma ameaça chegando, iminente, e ao mesmo tempo percebo em mim uma incapacidade de lidar com aquele processo que vai ocorrer, que eu suponho que vai ocorrer. Esses dois elementos favorecem o aparecimento, a inauguração de um estado importante de ansiedade. E por que isso acontece? Por que eu tenho essa visão? De um lado, porque eu tenho muita necessidade de ter certeza sobre as coisas. A pessoa ansiosa tem uma grande necessidade de ter certeza. Por isso é que dizemos que a ansiedade é a doença do e se, ou seja, e se ele não gostar de mim? E se meu casamento não der certo? E se eu morrer amanhã? E se o passeio for ruim? E se chover? E se fizer sol? É uma constante de questionamento, e se, que no fim faz com que a gente ou não faça praticamente nada, ou tente fazer tudo com perfeição, com exatidão. São aquelas pessoas preocupadas intensamente com o futuro, com o trabalho, com o desempenho, com o que os outros vão pensar, com o que ele vai conseguir fazer de suficiência quanto a uma tarefa. É um questionamento permanente, é uma interrogação eterna. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que vão chegar a tempo? Será que aconteceu alguma coisa com meu filho? Ele ainda não chegou? Celular não pega? Alguma coisa ruim aconteceu? É uma preocupação constante. Esse contexto de ansiedade é muito comum quando é patológico. Por exemplo, um transtorno de pânico. A pergunta constante é: será que eu vou passar mal? Será que eu vou ter um ataque de pânico? Será que eu vou morrer ali? Será que eu não vou suportar aquele ambiente? E se eu não encontrar saída? Essa pergunta constante dentro do contexto do transtorno de pânico é muito comum. Ao mesmo tempo, no transtorno obsessivo-compulsivo, aquelas pessoas que gostam de checar tudo ou que lavam a mão constantemente, que acreditam que tudo está contaminado, têm pensamentos constantes, intrusivos, perturbadores na cabeça e precisam checar, rezar, orar, precisam adotar uma série de estratégias compulsivas para acalmar aqueles pensamentos obsessivos. Há uma interrogação constante. Esse componente de ansiedade é a necessidade de ter certeza sobre tudo. Eu quero que tudo dê certo. Eu quero que nada saia do eixo. E aí a gente se pergunta: como é que isso é possível? Será que eu consigo ter controle sobre tudo? Será que eu consigo ter certeza sobre tudo? Então, o componente de ter certeza e de ter controle sobre as coisas, eu quero controlar tudo, para que tudo fique bem, para que tudo dê certo. Eu tento eliminar todas as variáveis, todas as dificuldades. Eu tento observar cada detalhe para que nada saia com alguma imperfeição. Tem que estar perfeito. Isso é típico do componente da ansiedade. Porque nem aconteceu absolutamente nada e a pessoa já está imaginando que há algum problema. É comum, por exemplo, a pessoa dizer assim: fulano, eu preciso até falar com você sobre um assunto delicado, mas eu vou te ligar mais tarde, no fim da tarde ou à noitinha, para nós conversarmos. A pessoa não dorme mais, não descansa mais, aquilo não sai mais da cabeça dela. É um problema instalado dentro dela. Aquilo que o outro disse: preciso conversar com você, só que farei isso um pouco mais à noite. A pessoa não descansa mais,
não consegue mais se concentrar, não consegue mais focar em nada, fica desesperada. Esse é um componente típico de ansiedade, necessidade de ter certeza sobre as coisas, necessidade de ter controle sobre as coisas. E como é que a gente trata isso? Ora, como o próprio nome diz, justamente opondo-se a esses dois elementos que eu citei. O primeiro deles é necessidade de ter certeza. A libertação do ansioso será inundar-se de incertezas, conduzir a sua vida de modo a não experimentar qualquer certeza sobre as coisas, fazer sua parte, cumprir suas normas normais, suas obrigações do cotidiano, conviver de uma forma saudável, entretanto, inundar-se de incertezas. Será que fulano vai gostar de mim? Não é importante. Eu sei que farei o melhor. Agora, se ele não gostar de mim, eu terei que tolerar. Eu não posso controlar todas as coisas, os sentimentos dos outros. Eu não tenho como fazer isso. Então, essas perguntas do e se eu elimino. Não respondo. Mantenho-me em clima de total abertura para aceitação e incerteza. Da mesma forma, o controle. Procuro exercer pouco controle sobre as coisas. Mantenho as minhas tarefas normalmente, mas não exijo que tudo esteja bem, que nada de ruim aconteça, que os outros me tratem sempre bem, que façam tudo certo, que sigam o que eu determino. Eu paro de exigir isso e respeito as diferenças, respeito a liberdade e o espaço dos outros. Não quero mais, de maneira alguma, controlá-los de alguma forma. Eu entro em conexão saudável, dando espaço e abertura para pensarem diferente de mim, sem querer controlar a quem quer que seja. Quando isso nós não conseguimos de uma maneira isolada por nós mesmos, quando é muito complexo o nosso estado de ansiedade, devemos buscar ajuda terapêutica. Portanto, fazer um tratamento psiquiátrico adequado, utilizando, se necessário, medicamentos redutores da ansiedade. E, ao mesmo tempo, aplicando também medidas de psicoterapia, particularmente a terapia cognitivo-comportamental, que trabalha o campo do pensamento, da emoção e do comportamento, ajudando-nos a lidar com incertezas e, ao mesmo tempo, com a falta de controle, que é perfeitamente normal, uma vez que não temos como controlar todas as coisas. Se você observar bem, nós temos pouco controle sobre a maioria das coisas. Não temos controle sobre o nosso corpo, sobre termos ou não saúde. Podemos nos ajudar quanto a isso. Mas qual é o controle que nós temos? Como é que você pode dizer, por exemplo, nunca vou adoecer? Meu casamento irá sempre, com certeza, até o fim. As pessoas que eu amo nunca me deixarão. Como é que você pode ter essa certeza? Como é que você pode ter controle sobre isso, sobre o movimento dos outros? Nem quanto a você mesmo você tem determinado controle. Então, lidar com a incerteza e com a falta de controle, dando abertura para uma ampla aceitação de tudo que chega. E da mesma maneira, paciência, tolerância, calma para lidar com as adversidades da vida, percebendo que temos sim recursos internos para enfrentá-las, é a maneira que ocorre para reduzirmos o nosso nível de tensão e de ansiedade. Era essa a apresentação aqui sucinta que eu gostaria de trazer
num tocante psicológico para o contexto da ansiedade. Espero que tenha sido útil e que você possa meditar sobre isso a respeito da sua própria ansiedade. Será que você quer, de fato, controlar tudo? Será que você quer realmente ter certeza sobre tudo? Se isso acontecer, busque ajuda. Se não for tão intenso, comece a trabalhar a inundação de incertezas, um grande estado de aceitação das coisas, conectando-se com saúde em relação a tudo que aparecer. Aceite tudo, lide com essa situação, tome decisões sensatas e viva uma vida mais leve e saborosa. Muita paz e muito obrigado.